quero fazer uma pergunta para vocês. Eu fiz a pergunta para o Leão e para o Careca. Esse encontro aqui com grandes nomes do futebol brasileiro que jogaram no Brasil e no mundo, isso não seria, Amoroso, uma forma da gente poder encontrar, estão chamando aí para o jogo, não é? E vai ter o jogo já estão querendo entrar aqui no meio da nossa resenha, mas eu queria saber o seguinte, não seria importante para a seleção brasileira a gente poder de alguma maneira reunir ex-jogadores para fazer realmente uma resenha e poder tirar disso, no caso a seleção uruguaia, o próprio São Paulo, enfim, tirar disso alguns ensinamentos para passar para essas novas gerações? Começa contigo, Lugano. Acho que é importante sempre manter o elo histórico, né? No caso do Brasil, obviamente, pentacampeão mundial, tem muita coisa para ser transmitida. Obviamente também que as gerações vão mudando, né? E as mentalidades não são a mesma, porque a criação de um menino de hoje não é a mesma que 20 anos atrás. Mas é importante manter o elo histórico tanto para seleções quanto para clubes. Não para a gente dar conselho para ninguém, porque a gente não pode dar conselho para ninguém, mas sim transmitir alguma experiência, né, que a gente com certeza viveu e muitas. E a maioria negativa, né, porque a gente acha que nós, ou que o jogador que foi campeão, só viveu de glória. Não, a gente perdeu 9 para vencer uma, né? Essa assim é a vida e isso talvez é o que a gente pode transmitir a los mais novos, né? Você sente falta disso, Luiz Fabiano? Se fosse chamado ou convocado, já que estamos falando de seleção brasileira, iria com muito prazer para poder passar a tua experiência e poder contribuir, não é, no aprimoramento da seleção brasileira? Com toda certeza, com toda certeza. Acho que a gente passou muitas coisas ruins, boas, mas sobretudo a gente tem uma experiência, né? Para passar, né? Poderia sim contribuir com alguma coisa, com algumas conversas, participar mais dia a dia, até mesmo no clube, por exemplo, no São Paulo. São coisas que na Europa, por exemplo, se faz muito mais que no Brasil, que o Brasil poderia fazer, né? Valorizar um pouco mais os seus ex-ídolos, chamando para eventos. Eu, graças a Deus, tive uma história no Sevilha e hoje eu sou muito convidado pelo Sevilha para eventos. É que eu estou no Brasil e não consigo toda hora estar me deslocando. Mas no Brasil eles poderiam valorizar um pouco mais, né, o ídolo. Até porque a gente tem uma história, né? Deu a vida pelo clube, né? Então eu acho que isso às vezes falta um pouco para o futebol brasileiro. Você que está com mais experiência aqui do ponto de vista de tempo de futebol, isso faz sentido, Ronaldão? Faz sentido. Eu acho que o ex-atleta que fez uma história dentro do futebol e dentro do clube pode contribuir com alguma coisa. Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que isso poderia ser mais utilizado tanto pelo clube e tanto pela seleção brasileira. E a seleção principalmente que vive um momento delicado dentro das eliminatórias. Viramos a Venezuela? Não chegamos a esse ponto, mas a gente tem que abrir os olhos, a gente tem que ficar atento e poder utilizar mais essa experiência, essa contribuição que nós podemos dar a eles. E logicamente que a gente não vai querer ensinar os jogadores de hoje a jogar a bola, que eles sabem fazer isso muito bem. Mas a experiência, a ajuda, o apoio, o suporte seria fundamental para a seleção e para os clubes também. Muito bem. Morosi, aí, você que está vivo aí, atuando não só do ponto de vista do futebol, empresarialmente também, Paulínia lá com teu grande complexo de esportes lá, e você está conectado aí com o mundo. Dá para poder ter esse monte de craque e, além do mais, outros grandes jogadores para poder efetivamente contribuir com o curso da seleção brasileira? Não, acho que todo mundo falou, e eu assino embaixo, porque realmente o que nós conquistamos para podermos ter essa representatividade hoje como ídolo, como eu falei, de clubes no qual nós, né, vivemos e nos doamos por esse clube e pelos torcedores, numa época onde não existia a facilidade das redes sociais como hoje. Então, assim, foi muito mais difícil para nós nos tornarmos ídolos do que hoje. Hoje, infelizmente, qualquer um se torna um ídolo hoje. A rede social ajuda nisso? Ajuda bastante. E isso prejudica porque quando você chega e é convocado para uma seleção brasileira, né, na maioria das vezes,
quando eu era convocado, eu esperava aquela convocação com uma ansiedade, com aquelas... Pô, será que eu vou ser convocado? Será que eu vou ser convocado? Pô, meu sonho é vestir a camisa do meu país, é representar meu país. Hoje você... eu sei porque a gente está dentro do esporte, do futebol. Quando a seleção brasileira jogava, vocês lembram bem, podia ser amistoso, Lugano. Parava o país. Parava. Então, assim, hoje as convocações que chegam para os atletas é normal para eles. Tanto faz, se não foi também, né? Então isso faz com que as crianças, principalmente, né, que hoje dentro, né, desse contexto todo das redes sociais, né, olham o ídolo com uma situação de que, pô, mas tá bom, o cara foi convocado para a seleção, se não foi também tá bom. Então, assim, eu acho que a gente tem que olhar muito por esse lado, porque o maior bem que a gente pode criar para a nossa seleção brasileira são as crianças e os exemplos que eles dão dentro do campo e nos clubes também. Porque você representar o Brasil, representar o nosso país, não é para qualquer um, entendeu? Então, quando você entrar dentro de campo, você tem que representar 200 milhões de brasileiros e aqueles que um dia sonharam em vestir a camisa da seleção não tiveram oportunidade.